igreja para a leitura da Palavra de Deus no livro de Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. E o momento que nós abrimos a Palavra de Deus para a leitura, para a pregação, nós precisamos de um espírito de oração, nos colocarmos em espírito de oração, porque o mesmo Deus que revelou as Escrituras Sagradas é também o Deus que fala aos nossos corações por meio da palavra. E certamente todos nós necessitamos da palavra. Diariamente as pessoas são arremessadas em direções antagônicas, vivendo experiências diferentes, experiências antagônicas. Alguns estão sorrindo, celebrando o nascimento de uma criança, mas outros estão chorando diante da morte de uma pessoa que lhes é querida. Alguns estão se alegrando diante das várias conquistas da vida, mas outros estão chorando as várias perdas da vida. Alguns se alegram pela recuperação da saúde depois de um susto. Outros estão chorando com a notícia de um problema de saúde. Alguns celebram a profissão próspera, outros estão chorando a perda do emprego. Experiências antagônicas que as pessoas vivem. Uns choram, outros sorriem. E a história nos mostra que as pessoas não têm muita facilidade em lidar de uma maneira sábia e temente diante de Deus, frente a estas situações distintas que vivem. Podemos fazer uma leitura da história eclesiástica e da própria história humana, e veremos momentos em que as pessoas se renderam ao poder de um pessimismo, passaram a caminhar cabisbaixas, desanimadas, faltando fé. Basta olharmos, por exemplo, os anos precedentes à Reforma Protestante, Idade Média, chamada também da Idade das Trevas. Momentos que a igreja viveu, presa a superstições, ignorante com referência aos escritos bíblicos. Pessimismo de um povo que não vivia a exuberância da fé cristã. Mas nós continuamos olhando a história eclesiástica e a história humana. Vemos nos anos após a Reforma Protestante um período em que a humanidade viveu um progresso notável. Entretanto, aos poucos o coração foi se distanciando de Deus, porque o progresso científico, econômico, acabou seduzindo muitas pessoas que se encheram de um falso otimismo, um otimismo sem Deus, porque entendiam que poderiam construir um paraíso na terra e que não precisavam mais de Deus. Ah, meus queridos, muitas pessoas, ainda nos nossos dias, são jogadas de um lado para o outro. Algumas estão caminhando em lágrimas, algumas estão caminhando pessimistas, sem maiores perspectivas da vida, sem esperança, sem força. Outras pessoas estão caminhando possuídas por um otimismo, entendendo que as suas capacidades intelectuais, profissionais, econômicas, podem resolver os seus problemas, assim vão se afogando e se afogando neste
otimismo sem Deus. Por isso, nessa noite nós queremos chamá-los a pensarmos neste texto bíblico dentro do seguinte foco: a bondosa soberania de Deus nos conduz em otimismo. A soberania de Deus é aquela direção poderosa e única do Senhor sobre a vida, sobre o mundo, sobre a nossa casa, sobre a igreja. Mas esta soberania de Deus é conduzida em bondade. E na vida de Elias, quando ele passava por esta crise, vinha de uma experiência otimista e caiu em um pessimismo, Deus agiu de maneira soberana na vida de Elias, para erguer novamente aquele profeta, para renovar as forças deste profeta. Portanto, pensemos nesta noite, é a bondosa soberania de Deus que nos conduz em otimismo verdadeiro. Mas como, pastor? Eu quero caminhar otimista, mas não naquele otimismo humano, mas otimista diante de Deus em fé. Como é possível? Meus queridos, vejamos o que a palavra nos ensina nesta noite. E destacamos primeiramente que a bondosa soberania de Deus é bálsamo para as nossas feridas. Quem é que não carrega na alma? Quem é que não traz no coração algumas cicatrizes, algumas marcas, e por que não dizer algumas feridas que o incomoda e que muitas vezes o entristece? E as feridas na alma de Elias, o profeta do Senhor, eram tão intensas, tão latentes, tão fortes, que este homem saiu rumo ao deserto e chegou a pedir para si a morte. Não havia naquele momento na vida de Elias ânimo nem sequer de lutar pela vida, e ele pede para si a morte. É aquele momento de angústia, é aquele momento de tristezas, é aquele momento que falta força para lutar diante das adversidades. E lembrem, o maligno é tão astuto e tão mau, que nestes momentos cochicha no ouvido das pessoas: realmente você não tem valor, realmente você não é importante, realmente resta para você só buscar a morte, só este caminho. As feridas machucavam profundamente o profeta de Deus. Ele estava frustrado, porque embora sendo um profeta anunciando a palavra de Deus, parece que o seu ministério não gerou os frutos e os resultados que se esperava. Ah, mas há quantos anos eu sirvo a Deus, há quantos anos eu milito na caminhada cristã, mas eu ainda trago problemas que não foram suplantados. Ah, mas eu ensinei os meus filhos, eu trouxe os meus filhos à igreja, mas eu não estou vendo uma resposta adequada na vida dos meus filhos. Então, começamos a colher algumas frustrações. E estas frustrações são feridas que vão se impregnando no coração, na mente, na alma. E ali estava o profeta
também desiludido, porque não via como levar avante aquele propósito ministerial, aquele propósito de pregação. Ele não tinha mais ânimo e nem mais força para continuar a sua caminhada, se achava fragilizado, debilitado. Pedia para si a própria morte. O medo batia forte no seu coração, porque afinal de contas, quem se levantava contra o profeta não era qualquer um, quem se levantava contra ele era o rei Acabe, a rainha Jezabel. Então ele caminha rumo ao deserto, ele pede para si a morte, o seu coração está palpitando forte, o medo se aflora. São feridas que ele traz, são preocupações que atingem a sua alma. São os medos, são os temores, são as ansiedades que podemos nos carregar, e isso começa a nos cansar, e o profeta estava cansado. E ainda acumulando todo este quadro de feridas, ele se sente abandonado. E ele levanta a voz a Deus dizendo: eu fiquei só. Ele se sente sozinho. A solidão lhe incomoda. Parece que todas as outras pessoas debandaram da fé. Traíram a fé em Javé. E o profeta sente que ele ficou sozinho. Ali está um homem ferido. Ali está um homem que pede para si a própria morte. Ali está um homem perdido, diante de uma crise, saíra de um otimismo e caíra em um pessimismo. Então Deus se manifestou de maneira soberana e bondosa na vida de Elias, como bálsamo para curar aquelas feridas. Bálsamo é uma resina usada no Oriente, com alto poder curativo. O Senhor Deus se revelou como bálsamo para curar as feridas de Elias, porque Deus revelou a sua bondosa soberania. Eis que o Senhor disse para Elias: sai. Elias estava confinado em uma caverna. É igual quando nós, em um momento de tristeza, queremos ficar sozinhos. Quem sabe ficar em casa e não sair na rua. Quem sabe ficar em casa e nem sequer vir ao culto. Quem sabe trancar em quarto. Quem sabe ficar confinado em nosso isolamento. Mas Deus diz: você é meu servo, levanta e sai. O profeta saiu à porta, se colocou à saída daquela caverna, e eis que passou um vento que despedaçava tudo. Nisto Deus estava proclamando que Ele comanda as tempestades, comanda os ventos, tudo está nas mãos dEle. E o vento cessou. E a tempestade que sopra muitas vezes tão forte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua alma, está nas mãos do Todo-Poderoso. O Senhor Deus disse a Elias: você não está sozinho, porque eu conservei na nação 7.000 que não dobraram joelhos perante Baal.
Isso foi colírio para abrir os olhos do profeta e perceber a verdade que ele não percebia. O sentimento de frustração, de medo que o profeta vivia, era de origem falsa, mentirosa, enganosa. A bondosa soberania de Deus foi colírio para que o profeta enxergasse que o seu ministério estava de pé e que Deus estava dirigindo todas as coisas, que Deus estava cuidando da sua vida. E queira o Senhor que nesta noite haja colírio para os seus olhos, para que você possa compreender que a sua vida não está perdida, que a sua família não está perdida, que a sua vida profissional não está perdida, porque Deus conduz em bondade e soberania e coloca este colírio para enxergarmos. O profeta chegou a pedir a morte. Veja como a sua visão estava afetada. Ele chegou a pedir a morte porque perdeu toda a perspectiva. Ele pediu a morte porque não conseguia enxergar coisas boas. Mas ele pedia algo que ele não experimentaria. Quantas vezes nós perdemos o sono? Quantas vezes nós sofremos e choramos pensando em um amanhã difícil, nublado? Mas o problema não está no amanhã, o problema não está em Deus, o problema está em nossos olhos que não conseguem enxergar os cuidados e o poder de Deus. Elias foi um dos dois que não passaram pela morte. Então ele estava falando bobagem. Ele não sabia o que falava. E graças a Deus que o Senhor é misericordioso, porque nós pensamos um punhado de bobagens, falamos um punhado de bobagens, mas Deus é misericordioso e em bondade está cuidando de nós, nos levanta, nos trata e coloca colírio nos nossos olhos para nós enxergarmos a vida de uma maneira diferente. A igreja de Laodiceia, conforme o relato de Apocalipse, vivia um otimismo humano. Porque era um povo muito bem situado materialmente, próspero. Então este povo dizia: nós temos tudo, não precisamos de mais nada. É quando a pessoa acha que não precisa mais da graça de Deus, não precisa mais dobrar os joelhos diante do Senhor, não precisa do culto, não precisa buscar. Então eles diziam que não precisavam de coisa alguma. E lá em Laodiceia, dentre as várias capacidades econômicas daquela cidade, havia uma fábrica de pó frígio, usado para a fabricação de colírios. O Senhor Jesus disse àquela igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eles não estavam vendo, não estavam enxergando. A pessoa andar cega fisicamente não é o problema. O problema é a pessoa andar cega espiritualmente e não poder contemplar o amor de Jesus, não poder contemplar as promessas de Jesus, não poder contemplar o poder do Espírito Santo, não arder em fé. Isso é andar cego e é a maior tristeza da vida. Mas por fim, Deus nos dirigindo em bondade e soberania, isto significa
porta para novos horizontes. Para Elias parecia não haver novos horizontes, porque tudo estava fechado. Ele saiu da nação, fugido em perseguição. Ele não vê mais perspectiva de construir a sua vida, construir o seu ministério. Não havia portas. Mas o Senhor Deus mostra para Elias em bondade e soberania novas portas. Elias, você vai ungir novo rei sobre a Síria. Mas Senhor, podemos até imaginar Elias pensando, mas Senhor, não está acabado? Mas Senhor, eu sou uma decepção, eu sou uma frustração. Elias, você vai ungir novo rei sobre Israel. E você entende o que isso significa? Significa que o grande pavor de Elias chegaria ao fim, que Acabe e Jezabel não reinariam mais. Porque o mal pode te atormentar, somente até o ponto que Deus olha e diz, chega, basta. E então o mal não dará nem sequer um passo a mais dos limites estabelecidos pelo Senhor. E o Senhor ainda diz para Elias, você vai ungir um novo profeta, você vai ungir Eliseu como profeta. Deus foi abrindo portas e novos horizontes para o profeta Elias, para quem achava que estava tudo acabado e só lhe restava a morte. Deus não abre apenas portas. Verdadeiros portões são escancarados diante do profeta. Diante da infidelidade da nação de Israel, o Senhor Deus falou por meio do profeta Oséias o seguinte: dali lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, para uma porta de esperança. Ali cantará ela, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Era também um momento de pessimismo, mas o Senhor Deus disse, eu vou abrir uma porta de esperança para vocês. E abrindo esta porta de esperança, haverá cânticos, haverá júbilo no meio de vós. Ah, meus queridos, como é bom entendermos que Deus é bondoso, soberano, que Ele está cuidando da nossa vida e que Ele abrirá portas para o nosso caminhar e os nossos horizontes ampliarão pela graça de Deus. Pode até ser que nós não vejamos em vida alguns sonhos que nós hoje estamos nutrindo no coração. Pode até ser que você não veja aquele filho que você tanto ama voltando para o Senhor. Pode até ser que você não veja a paz que você almeja em sua família. Mas, meus caros, Deus, em sua bondade e soberania, está dirigindo. E Ele sabe o momento de abrir portas para novos horizontes. Quem dirige as nossas vidas é este Deus bondoso e soberano. Não podemos então sermos arremessados ao pessimismo. Não, o pessimismo não é o nosso lugar, porque o Deus bondoso e soberano reina. Mas não podemos ser arremessados ao otimismo sem Deus, porque isto é ilusão, isto é engano, e o Deus bondoso e soberano reina. Preciso compreender que Deus dirige as nossas vidas. Agirmos em fé, em confiança. E isso é bálsamo para as nossas feridas, colírio para os nossos olhos, portas que se abrem para percebermos novos horizontes.
com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Honra, glória e louvor àquele que é Senhor e dono de nossas vidas. Ele é também bondoso. Coral, vida e louvor.